Na praia eu vejo uma pessoa entrando na água, nada, vai lá longe, volta e chega como se nada tivesse acontecido. Isso para mim é muito difícil, porque eu sou capaz, mas muitas vezes nós olhamos e achamos, não, a posição que você está. Lê comigo Números capítulo 13, versículo 25 a 33. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés de mana, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O povo de Deus, quando foi chegar na terra prometida, depois de 40 anos caminhando no deserto, Deus mandou escolher 12 homens para entrar na terra prometida, espiar, ver o que tem do lado de lá. Eles atravessaram o Rio Jordão e olharam a terra prometida, viram que haviam gigantes, era uma terra de gigantes, e eles começaram a olhar para si mesmos. Escolhi 12 homens que foram lá olhar essa terra que eles iam ganhar, que eles iam tomar. De 12, 10 falaram: não tem jeito, nós não conseguimos, a terra é linda, tudo é maravilhoso, tudo é grande. 10 falou que não, e 2 falou que sim. Sim, é grande, sim, é forte, sim, tem gigantes, sim, eles são poderosos, mas o nosso Deus é maior. Somente 2 olharam para a grandeza de Deus. 10 homens olharam para a grandeza dos homens. Antes eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, anjos que haviam caído. Só que na verdade esse texto não está falando disso. Quando ele fala de filhos de Deus e filhas dos homens, ali na verdade Caim era chamada de filhas dos homens, e a geração de Sete era chamada de filhos de Deus. Como uma rápida aconteceu o quê? O dilúvio. Então morreu os gigantes, morreu todo mundo, e lá na frente teve gigante de novo. Por que teve gigante novo? Não foi anjo, não foi demônio, não foi nada disso. Era uma raça. Haviam homens realmente de grande estatura. Só que o grande conceito aqui não era que esses homens eram grandes demais, mais de 2 metros. É que a maioria dos homens, 1,40 m. E quando chegavam aqueles que não, mistura de pessoas da mesma raça, fazia essa diferenciação. Em um lugar tinha pessoas altas, em outro lugar tinha pessoas pequenas. E aí quando reunia esses povos, iam guerrear. O povo, por exemplo, do deserto eram de baixa estatura. Então naturalmente, quem nascia naquela terra era forte, era grande. É te explicar isso aqui. E aí quando o povo de Deus foi chegar nesse lugar, e lá tinham homens fortes, grandes, e eles eram pequenos. Era na sua mente que eles se sentiam pequenos. Às vezes, querido irmão e irmã, o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua conquista, o tamanho da sua busca é que determina o tamanho que você vai ter. Porque de repente você veio de uma situação
de privações, de poucos recursos, você é fraco, é pequeno, mas o seu sonho e a sua busca é grande, então você cresce. Você está entendendo isso que eu estou falando? E aqui eu aprendo algumas lições com esses homens, porque nós vivemos numa terra de gigantes, sabia? Nós vivemos numa terra de gigantes, ser maior, tudo é muito grande, e aí vem uma crise, vem uma greve, como tem acontecido algumas, vem problemas financeiros, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, uma guerra, afeta o nosso posto de gasolina aqui, e aí quando você olha ao seu redor, você é pequeno no meio de uma terra de gigantes. Obrigado. Quais são os gigantes que nós enfrentamos? Gigantes nos relacionamentos, principalmente na questão das redes sociais, das mídias. Você olha lá o número de pessoas, os outros estão fazendo, cada um quer mostrar uma coisa maior do que o outro, melhor do que o outro, e quando você volta para a sua realidade, e que você na verdade tem muitos amigos ali, mas quando você está sozinho, você se sente pequeno diante. Tem pessoas que pisam nas outras, às vezes no trabalho, na vizinhança, na família, entre amigos, às vezes você se sente pequeno. Também nas questões emocionais, nós passamos por decepções, por perdas, por situações na nossa vida que você olha para do mercado, cada vez seu currículo tem que ser maior. Você faz um curso, um concurso, uma faculdade, depois tem que fazer uma pós, outra pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, e quando você vai ver o negócio é tão grande, vai só crescendo, crescendo, crescendo. Está comprimindo as pessoas. Cada vez mais as pessoas são tratadas como unidade, como número. Estou te falando. Sim, nós vivemos numa terra de gigantes. Tudo cada vez é maior. E cada vez nós somos tratados como menores. Mas escute o que eu estou te falando. Seu Deus é maior. Não subestime o tamanho de Deus. Às vezes fazemos isso, nós subestimamos Deus. Será que Deus vai resolver? Não subestime, porque seja maior que for o seu problema, Deus será maior. Pessoas morreram, quanto mais desgraça aconteceu, parece que mais eles querem aumentar o problema. Tem gente que é assim. Tem gente que você vai conversar com a pessoa e você fala assim: ah, eu estou com dor de cabeça. A pessoa fala: não, mas a minha é maior. Não, mas a minha cabeça... A pessoa superestima o seu problema. Ela aumenta o problema. Já tem um problema, ela aumenta. Coloca uma lente. E aí, a grande conclusão dessa mensagem é: eu não vou subestimar Deus. O meu problema, mas se eu estou com Deus, eu sou grande. Quem está com Deus é grande. Olha o que diz o versículo 27. Relataram a Moisés uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos. Uma terra próspera. A prova disso que quem morava lá era forte, era grande. Porque ali tinha saúde, ali tinha prosperidade, ali tinha tudo de bom. Só que eles estavam subestimando Deus. Será que Deus consegue? É possível? E a pessoa fala assim: só Deus. Ou seja, lá no fundo, ela está falando que não tem jeito. Mas o crente, o homem, a mulher mesmo que vai fazer. Às vezes Deus nos coloca diante de situações difíceis. Escute o que eu estou falando. Porque o difícil é para você resolver. Mas às vezes Deus coloca a gente diante de situações impossíveis. Porque o difícil, Ele me ajuda a resolver. Mas o impossível, Ele... Situação que é o meu limite. Até aqui foi difícil, até aqui eu consegui. Daqui para frente,
é Deus que me pega com a mão dele. E quando ele te pega com a mão dele, então você está nas alturas, então você é grande. Não subestime Deus. Muitas vezes a nossa falta de fé, nós subestimamos Deus, a nossa incredulidade. Se você fosse medir o tamanho do seu problema, suponhamos que você fosse medir o tamanho do problema. Eu te pergunto, você pode medir o tamanho do seu Deus? Não. Ah, mas meu problema tem um número enorme, é uma dívida enorme, impagável. Não subestime o tamanho de Deus. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Aná, superestimaram o problema. Eles engrandeceram o problema. Quando eles chegaram ali, trouxeram cachos de uva gigantes, 2 homens para carregar um cacho de uva, frutos, mel, leite, tudo falando de uma dificuldade que havia naquele lugar. É aquela pessoa que superestima o tamanho dos problemas. Ela fica insistindo, repetindo, confirmando: eu não consigo, não tem jeito, não vai dar, eu não consigo, porque Deus está contigo. No versículo 33 ele fala assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, assim também o éramos aos olhos deles. Então a baixa autoestima deles, eles olhavam para eles mesmos e falavam assim: nós somos pequenininhos. Aí vem aquela questão da autopiedade: ai de mim, coitado de mim. Aí a pessoa vai só se rebaixando e olha para os céus, olha para o infinito, porque realmente, se você é pequeno, se você não pode, Deus aí pode fazer isso na sua vida. Deus gosta de coisas difíceis. Deus gosta de ser um especialista no impossível. Então ele não é nada, não é ninguém. Perante Moisés e diz: eia, subamos e possuamos. Ali tinha um homem, Caleb e Josué. De 12, 10 desanimaram, desistiram. Calem a boca, fica quieto. Você fala assim: ah, estou com um problema. Ah, eu conheço alguém que morreu disso. E a pessoa começa só a jogar coisa ruim. Ah, começa assim, depois piora. E a crise vai aumentar. E você viu falando o que está acontecendo e começa só a falar coisa ruim. Queridos, quando nós olhamos os noticiários, parece que nós estamos sendo treinados. Mas precisamos de Calebs, homens e mulheres que falam assim: para de falar, desliga isso, para de colecionar derrotas, para de repetir o que todo mundo está falando, e olha para o que Deus está falando. Eu quero dizer para você, anota isso: se você está com Deus, você é grande. O homem ou mulher de Deus, quando ele está de joelho, que a sua boca se cala, você não tem palavras. Existem situações que você caminha até ali, dali para frente seus pés não conseguem ir. Mas quando você dobra os seus joelhos, você está dizendo: não sou eu, é Deus que vai me levantar e vai me fortalecer. Quando você não consegue, o que é isso? Você fala assim: não vou falar mais nada, não vou falar. Quanto mais... E todas as vezes que eu fiz o voto de silêncio por uma causa, e me falou, ele falou aquilo que eu tentava falar e não conseguia, aquilo que eu tentava, aquilo que você tenta pegar com a sua mão e você não consegue, ele vai dar
com a mão dele. Uma historinha que eu gosto muito de contar, de um menino, uma criança. E aí chegou o dono da festa e falou assim: pega os doces. Ele: não. E o tamanho da mão daquele homem, ele encheu a roupa dele. Você está querendo pegar com a sua mão? Deixa Deus pegar com a mão dele. Você está querendo ir com os seus pés? Deixa o Senhor te levantar. Te humilharam, te pisaram, te rebaixaram, você se sente pequeno, incapaz? Escuta que Deus vai te levantar. Feche seus olhos agora. Talvez você tenha um sonho muito grande. Talvez você tenha muito grande. Ah, mas Deus é maior. Todo espírito contrário, todo sentimento contrário, que tem amado, rebaixado, diminuído, humilhado teu filho, tua filha, tira agora em nome de Jesus. E nos faça ver a grandeza, porque tem barreiras enormes, problemas enormes na frente. O Senhor vê coisas muito melhores. Levanta o olhar, ó Pai, os sonhos, a expectativa, a capacidade. E eu creio que o Senhor vai nos levantar e nos levar muito além, na presença do Senhor Jesus. Aleluias!